Jovem TV, feita para você. Então você está aí, para baixo, achando que não tem mais jeito para a sua vida financeira, toda enrolada, nome sujo, saldo negativo, score baixo, empresa cheia de dívidas. Levanta a cabeça que a PH Consultoria chegou na região dos Lagos para arregaçar a manga com você e encontrar o caminho mais prático e eficiente para você sorrir leve e de novo. É possível, vem que a gente te ajuda. PH Consultoria, Rua Francisco Santos, 159, Sala 215, Estação São Pedro da Aldeia. WhatsApp 992133307 e 992181820. Venha para Elbon, somos os pioneiros de móveis rústicos e planejados na região, desde 1996 na região dos Lagos. Aqui você encontrará móveis de qualidade de todos os tipos e ambientes e, claro, com um atendimento de excelência. Na Elbon, você terá condições facilitadas para comprar o móvel que tanto sonhou, podendo dividir em até 15 vezes suas compras. E no pagamento à vista, sempre encontrará o melhor preço, qualidade no atendimento e facilidade no pagamento. É tudo de bom. Então, não perca tempo e venha para Elbon, rodovia RJ 140, quilômetro 5, número 154. Telefone 2621-9629. SSD Informática, assistência técnica, recarga de cartuchos, toners originais e compatíveis, assistência técnica em notebooks, computadores, impressoras de várias marcas. SSD Informática, Avenida Teixeira e Souza 199, Loja 8, Centro, Cabo Frio. Telefones 99244-9873 e 3342-4414. Começa agora! Hora marcada! Oferecimento: PH Soluções Empresariais, Cabo Frio Impressoras. Olá, pessoal, e esse é o seu Hora Marcada com Cris Viviane. É uma honra novamente estar aqui, entrando na sua casa, no seu comércio, porque afinal de contas, em um mundo onde há tanta informação, aqui a gente seleciona o que há de melhor e a gente traz para você aquilo que realmente vai trazer impacto na sua vida, na vida da sua família. E hoje a gente tem uma missão muito especial, que é simplificar, né? A gente ouve tanto aí a questão sobre política, a gente ouve tanto falar sobre política, mas hoje aqui a gente tem uma missão que é simplificar, afinal de contas, o que a política municipal, como a política municipal pode impactar a sua vida, a vida da sua família, qual a diferença, né? O que o prefeito faz, o que o vereador faz, né? A gente vai conseguir entender isso sem conversinha de que, ó, aqui não tem deputado municipal, não. Aqui a gente vai entender de fato como acontece a política, né, de uma forma didática, leve. E para isso, para nos ajudar nessa missão, a gente tem aqui nada mais, nada menos do que o Nicolas Taim, que veio lá de Guaba Grande, secretário de Esportes, né? Muito obrigada. O Nicolas, aliás, é a família Taim é uma família muito querida. Tem que mandar um beijo aqui para a Kátia, para o Washington. Mas, Nicolas, dá um oi pro pessoal aí. Fala, pessoal, tudo bem? Cris, é um prazer estar aqui. É o primeiro convite de podcast, mas estou muito feliz de estar aqui. Ah, que legal, olha. Com alguém muito conhecido, muito querido, não só por mim, mas pela minha família também.
Tá na Jovem TV aqui, vambora. Vambora. Jovem TV, TV feita pra você, TV que vai, ó, que traz essa informação aqui selecionada, convidados especiais. Se eu fosse você, eu acompanhava até o final, porque tem muita coisa boa pra rolar aqui com o Nicolas. Nicolas, seguinte, Nicolas tem sido um fenômeno aí, né, entre os secretários mais novos aí da região dos Lagos, tem feito um papel aí singular, tem se destacado aí no meio dos secretários, mas eu acho, não sei, pelo que a gente conhece aí do meio político, pode ter pesado essa questão da idade, que para muitos é um destaque, né? Alguém tão novo conseguir se destacar, conseguir fazer o trabalho que você está fazendo em Guaba, aí com o pessoal do esporte, com a Secretaria de Esporte, mas conta pra gente, como é que é isso? Como é essa experiência aí de ser um dos secretários mais novos aí? Quantos anos? Pode revelar a idade? Pode, tranquilo. Então, vai lá. 28 anos. 28 anos é uma idade boa de se revelar ainda, né? Chega uma hora que a gente começa a ficar... Passou de 30, a gente começa a ficar complicado. Não é uma tarefa fácil, né? Fica o peso da gente representar a juventude de alguma forma e mostrar competência, capacidade, tentar botar todos os estudos que a gente sai da faculdade para deixar tudo em prática. E mostrar para o pessoal da política, né, que vive o dia a dia. Porque a gente aqui, a gente vive essa questão, né, Nicolas? A política que é feita de... São sempre as mesmas figuras, sempre as mesmas pessoas. Então eu imagino que chegar uma pessoa jovem, tanto de idade, quanto jovem no cenário político mesmo. Porque por mais que seu pai já tenha aí uma caminhada, uma trajetória, você acompanhando, mas aí você está arregaçando as mangas ali, encarando, eu imagino que seja um desafio ali de ter que provar, né, pro pessoal que não, ó, eu vim a trabalho mesmo, eu vim para dar resultado. E é tanto trabalho que eu não falo que a gente mata um leão por dia, a gente corre uma maratona por dia. Nossa, eu imagino. Esporte, né? Vamos aproveitar. Sim, Mas tem sido muito bacana a experiência. Já tinha acontecido de estar em um cargo público muito mais jovem, com 23 anos. Então, totalmente diferente, óbvio. Estar ali do lado do prefeito, sempre que possível assessorando ele e executando todas as demandas que são solicitadas, né, pela prefeitura. Mas tem sido incrível e o esporte a gente traz muito a juventude. Então, eu vejo muito isso em todos os projetos que a gente tem hoje. A juventude fica feliz que tem alguém jovem ali representando, né? Porque aí traz aquele dinamismo, né? Mas assim, você tem a juventude, mas tu tem experiência por trás também, que eu sei que tu é um cara que, né, assim... Que ouve o conselho ali do teu pai, muito, que tem teu pai como referência. Muito. Como é que foi isso? Como é que... a gente está falando do Washington Taí, né? Para quem não conhece, é um militar hoje da reserva. Isso. Foi para a reserva com muita relutância, fala muito não, que né? Fica chateado. eu posso testemunhar que foi para a reserva com muita relutância. Mas que concorreu ali, né, ao cargo da prefeitura de Guaba. Isso. Foi uma votação bem expressiva, ficou em segundo lugar, muito próximo ali. Nas duas, não é isso? E o Washington tem uma história diferenciada, né, na vida militar. Foi ali para... eu já contando a história. Pode contar, fica à vontade. O bom é isso. Só pra ir. O bom de estar perto da família é isso, né? Que a gente já sabe a história, mas assim... Quando eu, né, conheci vocês, a história do Washington ali na fronteira do Brasil, fazendo aquele trabalho de proteção à fronteira, encarando até gente pesada, né, ali... É um trabalho que torna ele um personagem admirável. Você chega lá, ele tem os quadros com os índios, os banners, né? Primeira vez que o índio escovou o dente. Ele levando ali o suplemento para as aldeias indígenas, fazendo a reconciliação de uma aldeia com a outra. Levando esporte para algumas Levando aldeias. esporte para as aldeias. Então, você cresceu ali acompanhando essa trajetória do teu pai. Como que foi dentro de você, assim, eu tô te perguntando isso propositalmente, porque eu acredito muito, Nicolas, no seguinte, a gente se atém muito à questão da ideologia muitas vezes, né, você sabe que eu já me prendi muito a isso, mas a gente aprende com o tempo, a gente estava conversando sobre isso, que no município não adianta muita conversa, é arregaçar a manga e trabalhar, não tem muito para ficar olhando para um lado ou para o outro. Arregaçar a manga e cair para dentro.
E aí a gente ouve sempre uma frase, né, que quando os bons se calam, né, esses bons são governados pelos maus. Sim. Então, assim, a gente às vezes reclama muito do prefeito, do vereador, de fulano, mas o que a gente está fazendo? E eu acho muito legal o teu exemplo, e você teve uma referência, e agora você tem a chance de se tornar uma referência para outros jovens, e jovens até que podem estar escutando, estar assistindo a gente, né? E aí se envolver, sim, com a política, porque a gente fica, né, coloca aquele estigma, a política é uma coisa feia, não pode falar sobre isso, mas no fim, a política vai ditar o preço do pãozinho que a gente paga. Com certeza. A escola que a gente estuda, se a gente faz esporte ou se não faz. Eu sempre falo que a política move o mundo, né? Então, toda a base é da política. Conseguir trazer os jovens para essa realidade de entender, estar presente na política hoje é muito necessário. Mas como é que foi essa sua trajetória? Porque assim, outras pessoas, porque o teu pai abriu mão de muita coisa em nome da política, né? Ele sacrificou bastante. E eu imagino que nesse tempo ele tenha sacrificado até o tempo em família. Muito. Né? Porque teve a questão da Marinha, o trabalho que ele tinha lá, depois a questão da política. E outros filhos poderiam olhar isso e falar assim, não quero isso para minha vida. E você fez exatamente o movimento contrário. Você abraçou. Como que foi esse processo para você? Assim, até por a família sempre foi muito próxima. Lá em casa a gente sempre priorizou muito estar em família. Então, até um pouco contra o que você diz, não se preocupe, mas na política, apesar de muitos momentos ele estar ausente por causa da política, no dia a dia a gente estava junto. Porque eu já tinha idade para estar na política do lado dele, minha mãe sempre esteve ao lado. Eu falo para todo mundo, e muita gente de Guaba fala sobre isso ainda, que a minha mãe era melhor na rua do que ele na política. Acho que você chegou a participar um pouco disso. Então, era aquela que não tinha nem mais manga para arregaçar, estava sempre do lado, ela estava de um lado, eu estava do outro, e ele em algum outro lugar. Então, mas assim, também não se preocupar com isso. Tem um diferencial, né? A família de vocês tem um diferencial, aí eu acabo dando pitaco por ter visto de perto, porque o Washington, por exemplo, eu lembro de uma coisa que ele fazia. Ele saía da base em São Pedro todos os dias para almoçar em casa com a família. Todos os dias. Então eu via muito assim, tanto da Kátia quanto do Washington, esses hábitos, né? Por mais tumultuário que estivesse, alguns, né? Essa questão da família pesou para você? Como que você conseguiu ver isso? A sua família crescer, assim, você crescer no meio da política, mas ao mesmo tempo você ter essa questão da família, dos hábitos. Como que é isso dentro da sua cabeça? Assim, como dentro da política a gente não tinha nenhum cargo em questão já definida, era sempre uma procura, hoje, estando no cargo, é até um pouco complicado. A gente ainda conversa um pouco em casa sobre isso. Às vezes eu não tenho tempo de ir em casa e parar para almoçar com eles. Eu sei que eles sentem isso. E até peço desculpas, viu? Mas é uma correria tremenda. São o tempo inteiro tendo que apagar fogo, correr atrás dos objetivos, das demandas da semana, dos próximos eventos. Não é fácil. Mas ter esse exemplo em casa, assim, desde novo, foi muito importante para mim. Eu carrego isso comigo. Você acaba se cobrando, inteiro, né? muito. Porque o que para outras pessoas seria normal, de não ir em casa almoçar, para você acaba sendo uma cobrança interna, né? Demais. Não só para mim, para eles também. Eles sentem pra falta. Eles. De vez em quando, você não vai almoçar comigo? Às vezes me ligam, o almoço tá pronto. Aí tem que dar um jeito de ir lá. Mas assim, Nicolas, vamos lá, vamos tentar explicar para o povo, né? A gente está falando aqui sobre a questão da política, como é importante e tal. Vamos pro lado prático, né? Vamos pro lado prático. Vamos ajudar o pessoal, assim, a entender, assim, lógico, todo mundo sabe, né, que na hierarquia o prefeito está acima, depois vem os vereadores, mais ou menos assim que funciona a cabeça das pessoas. Os secretários estão ao lado do prefeito. Isso. Mas vamos então começar dos vereadores. Vamos. O que seria o papel dos vereadores? Simples e rápido. Simples e rápido, sem a gente enrolação. Precisar falar que é deputado municipal. Não, relaxa, não vou fazer isso. Hoje os vereadores têm um papel principal de fiscalizar todas
as ações do prefeito, básico, isso aí acho que todo mundo tem que saber, e criar os projetos de lei para que o prefeito averigue se aquela demanda pode ser cumprida, se é necessária ou não. E são os maiores representantes do povo, na minha opinião. Porque eles estão ali na ponta, diariamente, e aí a gente vê a importância da gente escolher nosso voto bem escolhido, analisar cada pessoa, isso é muito importante. E porque daí o prefeito, na prática, assim, o prefeito ele toma uma medida, vamos lá, o prefeito vai fazer a obra na Avenida X. Essa obra vai para a Câmara dos Vereadores. Sim. Antes da obra ou durante a obra? Depende, às vezes pode ser uma indicação ou não. Pode ser uma indicação de um vereador. O vereador pode indicar a obra no bairro tal, por isso que acaba tendo aquelas representantes dos bairros, né? Acaba o vereador sendo mais votado naquele bairro, porque ele vai pequena, então, muito. Porque ele vai indicar obras para o bairro dele, né? Normalmente sempre puxam para o bairro. E aí, o que acontece? Aí o prefeito decide fazer a obra, vai para a Câmara para poder aprovar, né? Os vereadores decidem se o prefeito pode seguir ou não com aquela obra, não é isso? Tem decisões que cabem ao prefeito. Os prefeitos sancionam as leis, as indicações. Então, mas não deixa de ser muito importante essa ligação entre o executivo e o legislativo por causa disso, né? Eles estarem o tempo todo conectados é muito importante, essa relação. Ao mesmo tempo que eu não acho que tenha que deixar de haver a fiscalização. Sim. Óbvio. Mas eu acho que isso faz parte do processo. Então... eu que vim do ativismo, né? É uma coisa que eu verifiquei ao longo do tempo, é assim, ó. Às vezes tem uma oposição muito forte ao prefeito. E aí o que acontece? Aquela oposição quer bater, porque sabe que às vezes gera like, né? Aí o cara vai gritar, vai espernear, porque sabe que aquilo ali gera like. Sim. Só que com o tempo, com a maturidade, a gente vê o quê? É importante ter a oposição. É importante ter alguém ali falando, discordando. Mas é importante também que haja uma conversa. Porque senão fica uma gritaria em troca de popularidade. E aí, às vezes, a população e aí, às vezes, a população cai numa armadilha achando, não, aquele vereador é bom, porque ele briga. Mas, na verdade, aquela briga, no fundo, é só barulho para poder atrair atenção. Então... E a gente faz uma... quando eu falo dessa relação entre o executivo e o legislativo, e a conexão deles serem importantes, serem bem fluida, porque... quando a gente falou, como você falou sobre as obras, elas são votadas, cabem ao prefeito, mas são dentro de uma votação orçamentária. Então, a gente, no final de tudo eles se entrelaçam. Sim. Cabe uma votação aos vereadores aprovarem ou não o orçamento do ano seguinte. Então, o ideal, eu acho que o ideal é quando se olha para a população. Aquela obra realmente vai trazer benefício, porque o ruim é quando a obra vai trazer benefício para a população, a obra tá tudo legalzinho ali, tá tudo certinho, e aí alguém bate contra porque não, se o prefeito fizer aquela obra, ele vai crescer politicamente, então eu vou bater de frente, eu vou achar pelo em ovo, para poder não acontecer a obra, porque senão o prefeito vai ganhar mais votos, né? E às vezes o contrário também, né? Dependendo da situação. Então, assim, o ideal é que se tenha um equilíbrio, né? Que se concorde na hora que tem que concordar, visando a população, e que se discorde sempre visando a população. Tem que ter uma sensatez, né? O problema é que às vezes, na maioria das vezes, os interesses políticos acabam prevalecendo. São muito maiores. Mas em relação ao prefeito, vamos lá. Aí a gente acaba vendo que os vereadores não são tão limitados assim, que eles podem sim interferir em algumas ações do prefeito, tanto para incentivar, para provocar, como você falou, né, da questão da obra, né, de pedir uma obra no seu bairro ou na cidade, enfim, quanto para atrapalhar também. Mas e o prefeito? Qual seria a função do prefeito principal? Hoje é administrar toda a prefeitura. E quando a gente fala isso parece ser bem generalizado, mas não.
Realmente é. E por isso eu até falo sobre os secretários, que eles são responsáveis por ajudar nessa administração, né? Hoje o prefeito também pode fazer as criações de leis, mas sempre buscando a demanda da população. Sempre. Então, no final de tudo, é ele que sanciona essas leis, esses projetos de leis dos vereadores, né? Ou seja, os vereadores criam as leis, mas essas leis precisam passar pelo prefeito para ele sancionar, ou seja, para ele fazer valer, né? Isso. Tipo, só vale depois que o prefeito dá o aval. Exato. Pode criar políticas públicas para a população com base na demanda que existe. É basicamente isso, é muito prático. E é legal tá dentro hoje e vivenciando isso. A gente consegue ter mais noção prática de como as coisas funcionam. Sim. Seja de um lado ou do outro, né? Do executivo ou do legislativo. É bacana. Sim, e assim, no dia a dia, como que você vê a questão dos secretários, né? Porque a gente muitas vezes fala muito dos prefeitos, dos vereadores, mas às vezes o trabalho do secretário acaba parecendo que é só do prefeito, né? Você olha, por exemplo, a gente falou de obra... Tá tudo bem, viu? E tá tudo bem, porque realmente o prefeito confiou naquele secretário para poder trabalhar. E eu acredito que o prefeito está ali acompanhando cada secretário, acompanhando os projetos. Mas você vê uma obra, você associa aquela obra ao prefeito. Você vê o projeto, se associa ao prefeito. Como é que é esse jogo entre os secretários e o prefeito? Como é que é essa dinâmica? Como é que essa dinâmica acontece nos bastidores? Assim, relacionado lá a Iguaba, eu aproveito para agradecer a atenção do prefeito. Fato. Sempre preocupado em saber como estão ocorrendo as coisas no dia a dia, se está precisando de algo. Isso é muito importante para a gente. Porque são tantas demandas que chegam tão rápidas e a gente às vezes fica, pelo menos eu, nesse início, fiquei, caramba, o que eu faço? E aí tinha um direcionamento, olha, vai por aqui, vai por ali. Então, hoje o prefeito Vantuil, ele se preocupa muito com a relação dele com os secretários. Isso para mim é essencial. Não sei se ocorre isso nos outros municípios, né? Mas para lá é muito importante, muito, muito, muito. E aí, qual a diferença que você sentiu depois que você foi para a secretaria? O que você sentiu? Porque a Secretaria de Esporte de Iguaba é uma secretaria nova. Sim. Então você teve o desafio de começar do zero aí, né? Vamos dizer assim. Mais ou menos. Pelo menos de começar, E aí, o que você sentiu? O que foi desafiante para você? Como tem sido essa experiência? Você tem sentido, assim, na população, a diferença... Porque assim, o esporte, muitas vezes, ele fica sempre em segundo plano, né? A maioria das vezes a gente pensa, habitação, saneamento básico, que é importantíssimo, é claro, né? Mas muitas vezes o esporte fica como se fosse um luxo. Se der, a gente... E à medida que a gente vai estudando, a gente vê até o efeito preventivo que o esporte tem na saúde das pessoas. Saúde, educação. Saúde, educação. E principalmente hoje eu estava vendo um vídeo e ele estava falando, o palestrante estava falando o seguinte: você não consegue separar a saúde física da saúde mental. É impossível você ter saúde física sem a saúde mental. Uma coisa está entrelaçada à outra e uma coisa vai impactar na outra. Sim. E o esporte a gente vê muito como um agente preventivo disso, né? Então, como tem sido essa... Quanto tempo você está na secretaria? 3 meses. 3 meses, pouquinho tempo. Pouco tempo. Mas o que você tem sentido assim, na população? O que tem acontecido? Narra um pouquinho pra gente entender a realidade da secretaria por trás das cortinas, né? Porque a gente vê a coisa pronta, mas... É mais fácil ver assim. Mas como é o processo por trás? A criação de um projeto, até você colocar ele em prática, o que você tem vivenciado? Muita coisa. A secretaria, ela era acoplada ao turismo e lazer, né, de Iguaba. E aí, após a separação, a gente começou a ver que o esporte realmente tinha um pouco esse ar de hobby, né? E é uma grande preocupação que eu sempre fui do esporte.
Então, desde novo, eu acompanhei meu pai nas arenas de vôlei que ele jogava. Ele era da seleção da Marinha, já foi da ABB. Então, desde novo, meu pai falou, você tem que praticar esporte, tem que praticar esporte. E eu senti muito, no passado, não ter projetos dentro da prefeitura relacionados a um alto rendimento, que hoje não existe em muitos municípios. Explica pra gente, pra quem tá assistindo também, o que é o alto rendimento. Porque quando a gente fala, vamos lá, vôlei, que eu mais gosto, quando a gente bota uma escolinha de vôlei, seja pelo município, pelo estado, seja como for, até particular, a gente fala que a criança vai aprender o básico, uma manchete, um toque, um saque, vai aprender os fundamentos do vôlei. Então, a todo tempo, vai entrando criança que quer conhecer o esporte e vai saindo criança. Então, todas elas ficam na base do vôlei, digamos. Aí tem a base do futebol, do handebol, do basquete. E então ali a gente sempre está reciclando tudo. Demora para uma criança, talvez, a gente vai ver uma ou outra que vai se destacar. E hoje, na maioria das escolinhas, a gente se destacou, tá, o professor de outro lugar tem alto rendimento. Aí a gente entra no alto rendimento, que é quando você vê que os fundamentos foram bem feitos, e aí a gente parte de um princípio que tem que ser desde novo, que infelizmente a idade cobra no esporte, não tem para onde correr. Claro, não deixando de lado ninguém, o esporte é diário. Porque para cada idade vai ser uma modalidade diferente, o ritmo, mas eu tô falando assim numa questão até de competição. Entendi. Né? Porque a gente precisa do alto rendimento para competir, para chegar num nível de competição. Então, a gente entra nesses quesitos mais avançados do esporte e que levam os atletas a entrar em competições e trazer as medalhas para o nosso município. Hoje a gente tem bastante atleta, bastante lutador aí que está trazendo medalha para a gente toda semana. Tem algum nome que está se destacando? Eu não vou falar um, senão vai causar ciúme, né? Assim como eu queria falar de alguns projetos aqui, mas não. Todos têm se esforçado, sejam os atletas, sejam os professores, todos eles diariamente são muito feras. E eu fico feliz que eles tenham agarrado a nova secretaria, assim, abraçado de coração e verdade, todos muito preocupados em melhorar a todo tempo. Então, isso é importante. E estar lá tem sido essencial assim, na vida do esporte, porque a gente consegue ver outras coisas que aconteciam em outros estados. Como você falou, meu pai era militar, a gente morou 3 anos em Manaus e 3 anos em Tabatinga, no interior do Amazonas. Então, eu vi projetos e vi escolas dentro do colégio que eu estudava, que era um colégio militar, que se preocupavam muito com o esporte. Assim como a gente vê naqueles filmes, as faculdades que dão bolsas, exatamente daquela forma. Então, eu acho legal a gente ter essa visão de fora para trazer novas políticas, novos projetos relacionados, no meu caso, ao esporte, para mudar a realidade de Você conseguiu se inspirar em algum projeto desse que você vivenciou Colégio fora? Colégio Militar. Totalmente. Era alto rendimento ali. Tinha os jogos escolares estaduais, a gente sempre participava e eles sempre tinham a preocupação, tipo assim, vamos trazer medalha. Então a gente ia até o final, aquele espírito de competitividade. Eu falo isso em todos os eventos que a gente tem, que a gente teve uma das crianças agora que eu falei, tô muito feliz de ver vocês aqui brincando, mas ao mesmo tempo com esse espírito de competitividade. É importante a gente gerar isso, né? As crianças estão aí, são elas que são o nosso futuro. E no esporte não tem como negar que trabalhando bem, todos eles, seja qual projeto for, desde a base, a ideia é estourar. Esse final de semana eu fui lá no Rio, em Botafogo, no campeonato, você viu? Eu vi. Taça Rio com a minha sobrinha, 7 anos, coisa mais linda. Foi um campeonato de ginástica olímpica, né? E assim, era impressionante você ver a disciplina das meninas, a disciplina de cada uma delas. E aí, como a minha sobrinha ela é muito pequenininha, ela não recebe a medalha, não tem pódio na Taça Rio. Ela vai para um outro campeonato esse final de semana que aí tem pódio.
Esse da Taça Rio não tem, era medalha para todas as pequenininhas. Sim. Mas você via a disciplina dela desde o dia anterior. No dia Preocupado seguinte com o que ia também. comer, dormir. Exatamente. Descansar. O cabelo, a roupa, ensaiando os passos já em casa. Legal. Chega lá, vai pro aquecimento. E aí eu lembro que teve uma hora que ela me chamou. Chama a fulaninha de tal, porque ela é a próxima a se apresentar. Eu, fica calma, tia, eu vou chamar ela e tal. Então, assim, eu tô citando isso porque eu, na época, né, uma época atrás em que a idade permitia, eu dava aula de balé para criança. E aí eu tô falando sobre isso porque praticamente nenhuma menina que faz balé vira bailarina, até porque a vida da bailarina é muito sacrificante, né? E aí, de repente, as mães perguntam assim, pra que eu vou colocar a minha filha no balé se ela não vai ser bailarina? Pra que eu vou colocar no vôlei se não vai, né? Ser jogador de vôlei profissional. Exatamente. O que você percebe, assim, porque no balé, tanto no balé quanto no jazz, é trabalhada ali uma série de coisas na criança, né? Na menina, né? Ali a disciplina, a questão até do corpo mesmo, do conhecimento do corpo, de uma forma técnica, né? De uma forma, enfim, que diz respeito à saúde, alimentação, enfim, o próprio movimento, tudo que causa saúde, mas também trabalha algumas coisas, coordenação motora. O que você vê, assim, nas crianças? Existe muito isso na secretaria, porque aí você está convivendo com vários esportes ali. Você vê crianças que entram com vários tipos de pessoas. Como é que você vê o comportamento desses pais? Eles colocam os filhos esperando que os filhos saiam ali grandes competidores, ou não tem aquela consciência de que eles conseguem entender que aquele esporte vai beneficiar o filho deles na saúde, no intelecto? Como é que é essa realidade aí? Eu vejo muito isso bem pareado os dois. Tem pais que já sabem do potencial que o filho tem, seja por estatura, seja como for, por já ter participado de alguma outra atividade. Tem pais que vão, meu filho vai ser isso, eu sei que ele tem potencial. Tem outros que já sabem que poxa, é muito importante o filho estar lá, por prevenção de doenças, até mesmo por questões de depressão, ansiedade. A pandemia mostrou muito isso, né? Muito. Que as crianças ficaram em casa paradas muito, e a gente viu o resultado na prática. A maioria não, todos os projetos hoje a gente consegue atender demandas disso. Assim, e os pais sempre de boa vontade explicam, e os professores também já estão todos prontos e preparados para isso, que eu acho muito bacana. Mas é importante, a gente não pode deixar esse espírito de poxa, eu acho que não é para mim, mas é para todo mundo, não adianta, qualquer modalidade é para todo mundo. A gente dá um jeito, a gente adapta, a gente faz como for. Poxa, o tanto de prevenção que a gente pode fazer relacionado à saúde com qualquer tipo de atividade que a gente tem. Eu acho incrível. Interessante também, por exemplo, às vezes você vê pai reclamando, ou mãe reclamando, meu filho estava nisso, não ficou feliz, foi pro outro, o filho fica de esporte em esporte, e às vezes o pai fica desesperado, Sim. né? Meu filho estava no esporte tal, não foi até o fim, desistiu, foi para outro. Mas o pouquinho de experiência que eu tenho, em algum ele vai parar. O que você acha? Isso é benéfico, a criança ficar de esporte em esporte, pulando de galho em galho, vamos dizer assim? Eu acho que tem. Faz parte? Às vezes é até questão da idade, né? A gente não sabe. As crianças são indecisas, né? Tá naquele momento de adaptação, entender qual é o lugar deles no mundo. Eu vejo muito isso. Um pouco mais nos adolescentes, que, poxa, eu acho que esse esporte não é pra mim, vou pra outro, e vai pra outro, e vai pra lá. Acontece muito com adolescentes também, você vê isso? Acontece bastante, por isso que eu te falei. Mas já teve caso lá que, poxa, ele foi pra tal esporte, e não, agora ele pulou pra isso, mas ele parou em um. Isso que é interessante saber, porque a impressão que se tem quando uma criança ou uma adolescente fica pulando de esporte em esporte é que ela no final não vai escolher nenhum. E já aconteceu assim, você está há pouco tempo, mas você já conhece, eu já vi que você né, já vi você praticando esporte há muito tempo, envolvido com os eventos há muito tempo. Na tua experiência,
Você acha que é possível que a criança ou adolescente ele pule de esporte em esporte, mas no final ele pare em um e ele consiga se destacar ali, às vezes até se tornar um competidor, alguém mais comprometido com aquela modalidade? Sim, sim. Hoje, em toda modalidade, a gente tem competições de quase todas as idades. Então, isso acabou dando oportunidade até para aquelas pessoas que talvez entraram um pouco atrasado numa questão de idade esportiva para chegar onde chegam. Hoje a gente tem competidores idosos. Então, olha, a gente tem que abraçar todo mundo e mostrar para eles que eles são capazes disso, né? Então, mas a gente entende que é importante que, se você quer ter um sucesso no esporte, talvez mais rápido, porque é demorado. Assim como você falou, a vida de uma bailarina é sacrificante, de um esportista que quer chegar a competir de verdade também é acordar cedo, é uma alimentação regrada, é abrir mão de festas, de saídas, de às vezes estar com os amigos. Então, a preocupação de iniciar desde uma pequena idade, de ser criança até... Faz diferença, né? Faz muita diferença. E aí entra os pais, né? Porque Sim. muitas vezes a criança com 3, 4 aninhos não vai tomar iniciativa de procurar um esporte. Normalmente a gente coloca lá para uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. Mas aqui na região dos Lagos, eu confesso que eu tô meio por fora de Cabo Frio, mas assim, São Pedro eu vejo muito isso também, muito envolvido com o esporte. Muito. Então, assim, eu vejo uma Ricardo, facilidade. lá, o secretário, fera demais. Eu vejo Um abraço, Ricardo. Então, eu vejo uma facilidade das crianças se envolverem com o esporte até de forma gratuita. Sim. Por conta desses projetos, né? Nem no Rio, talvez, tenha tanta facilidade, talvez por ser cidades pequenas, né? É muito fácil uma criança se envolver com um projeto. Sim. E aí você vê que, eu não sei, aí nesse ponto eu não sei como está São Pedro. Eu sei que São Pedro tem muito festa de verão ali para competição, mas você tocou num ponto interessante do município abraçar o esportista que vai competir, que vai para fora, que vai para um campeonato, e ter esse interesse em que aquele esportista tenha destaque, leve o nome da cidade, se desenvolva. Isso é muito bacana. Até muito preocupado com isso. Né? Eu falo que a gente tem que fazer sempre pensando no bem-estar de cada atleta. Então, a prefeitura hoje, através da Secretaria, não mede esforços para levar, seja onde for no estado, para competir, estar presente sempre que der, para participar. Eu gosto de estar junto deles também. Isso é bacana. Isso é muito legal. Agora, você como a gente vai voltar na questão do seu pai de novo. Pode voltar, fica à vontade. O Washington acaba pegando o brilho. Ele, se quiser, a gente fica falando aqui o dia inteiro. E aí, o que acontece? O Washington, como militar, como toda a vivência que vocês tiveram lá na fronteira e tal, eu acredito que você seja uma pessoa que tem um olhar também para, embora você seja secretário do esporte hoje, mas tem um olhar para a questão da segurança pública. Muito. E aí, eu sei que você tem, né, as suas opiniões e tal, mas como você vê esse impacto do esporte? A gente falou do impacto do esporte. E aí, voltando àquela fala do que eu falei, que às vezes na maioria das vezes o esporte é visto como um item de luxo, mas acaba prevenindo, às vezes, muitas vezes, a questão da saúde, mas também envolve a questão da segurança pública. Como que é teu olhar para essa questão dos jovens que se envolvem com o esporte, ligado à prevenção desses jovens se envolverem ou não com a criminalidade? Como é que está isso lá em Uaba? Com as drogas. Como está isso lá em Uaba? A gente tem mapeado todos os projetos e se preocupa muito com isso. Isso a gente até envolve um pouco a educação também, né? Hoje a gente tem se preocupado em criar um projeto que a gente consiga tomar conta, entre aspas, da criança na escola, em casa e no esporte. Então, isso vai funcionar de que forma? Se ele não estiver bem na escola, ele não participa do esporte.
Mas ao mesmo Você tempo, se ele não nota. estiver bem em casa, ele não participa do esporte. A criança que quiser praticar esporte, ela vai dar o jeito dela de melhorar em tudo isso. Mas aí como é que é avaliado esse ficar bem em casa? Mãe, pai. Mãe e pai. Se pegar um pai e mãezinhos aí vai ser difícil, mas a ideia principal é que seja dessa forma. Acredito que a gente, deixando a criança bem educada, seja na escola, seja em casa, obediente, a gente diminui um pouco esse envolvimento, seja com criminalidade, seja com drogas. Hoje a gente tem um projeto muito bacana da prefeitura, que é o Diga Não às Drogas, que anda sim com o esporte, a gente não tem como negar. Então, a gente sempre tenta se preocupar com o bem-estar social das crianças, falar dos nossos atletas, que são todos esportistas. Né? E eu acho que isso acaba impactando um pouco na segurança pública, né? Essa preocupação que a gente tem de talvez não estar na rua. Os professores falam muito isso comigo, essa preocupação de estar cuidando. Então, o professor é quase um segundo pai e mãe. Tem professores que às vezes conversam comigo, sabem às vezes mais das histórias do que os pais. Mas é aquele professor que está ali diariamente com eles também, eles sabem da vida um do outro, às vezes consegue se abrir melhor. É assim. E pelo esporte a gente consegue, de certa forma, em alguns momentos, trazer a disciplina, a doutrinação, os conselhos. Às vezes a gente ouvir, o santo de casa não faz milagre, né? Às vezes a gente tenta ouvir um pouco as pessoas que estão fora de casa do que quem está em casa. Então, isso é bacana. Eu acho que também, né, o dia a dia hoje, você pega aí a vida de uma família de classe média ou até de classe, enfim, mais uma família mais humilde mesmo. A mãe tem que acordar cedo para trabalhar, o pai tem que acordar cedo. E aí chega tarde em casa, às vezes já está estressado, com conta para pagar, com isso. Não deveria ser assim, não deveria ser. Mas muitas vezes, pela necessidade, acaba sendo assim, né? E aí acaba que o professor acaba convivendo mais. Né? Acaba convivendo mais. E aí, eu fico pensando agora que o professor na escola, ele ainda precisa daquela demanda de tempo para passar a matéria. Sim. Então, ele precisa estar ali falando mais do que escutando. E aí, ele vai se virar nos 30 ali, porque ele acaba, como ser humano, se envolvendo com os alunos, vendo a necessidade e acaba ouvindo. Começa no horário, acaba no horário certo. Exatamente. Deu aula, acabou. Mas o professor ali que está envolvido com esporte é diferente, né? Porque ele está ali praticando atividade, está conversando. É uma ponta diferente. Ele acaba tendo um relacionamento diferente, né? Treinamento às vezes não é só em equipe, é individual, e às vezes fala uma coisa. E a gente acaba sentindo, né? Pô, você vê uma cara diferente, pô, você tá triste porque... O rendimento acaba sendo rendimento diferente, muda. Né? Aí, poxa, tive problema em casa. Aí começa. A gente tem como saber algumas coisas, ajudamos sempre, todos os professores sempre se preocupam muito em ajudar cada um. Tem alguns professores até que falam que são mais psicólogos do que professores. É isso que eu ia falar, e assim, eu não sei se vocês já fazem, mas se não fazem, de repente até alguma coisa se implementar, assim, uma preparação para esses professores, uma preparação, não vou dizer psicológica, né? Sim. Porque eles não vão querer ter uma outra profissão de psicólogo. Mas um auxílio uma preparação nessa parte, porque eu imagino que deva ser histórias, assim, muito diferentes uma das outras e muito complicadas, né? Porque são muitas realidades diferentes ali, assim, né? A secretaria está em contato constante com a SUDERJ. Então, até um abraço para o presidente Renato de Paula. SUDERJ, explica pra gente. A SUDERJ, ela está hoje no estado tomando conta de todas as vilas olímpicas. Olha. Eles estão sempre em contato com CREFITO, CREF. São os órgãos responsáveis, seja pelos psicólogos de esporte, os fisioterapeutas, os professores de educação física. E eles estão atacando muito a acessibilidade, inclusão. E por isso que eu até mandei um abraço para o Renato de Paula, porque é um cara espetacular e fera nesse assunto. E eu falo direto que a gente tem que estar em constante contato, porque ele tá imbuído em trazer
junto à secretaria, junto à prefeitura, capacitações para os professores. Então o amigo que tiver no estado, fora do estado também que puder, eu sempre peço ajuda. Eu acho que essa questão da inclusão, eu sou muito de histórias, né? As histórias ficam gravadas sempre foi, né? Então, assim, eu sou muito de história. E aí, essa questão da inclusão, eu lembro, assim, a prática mais viva que eu tive e que sempre que eu preciso falar disso, eu falo disso para conscientizar as pessoas, foi na faculdade, lá no UFRJ, quando eu era envolvida com o projeto Biblioteca Viva. Uhum. Eu já falei muito sobre esse projeto com seu pai, inclusive. E eu lembro do nome do projeto. Pode você falar. É algo bem bonito. É a união da Faculdade de Letras com a Psicologia, trabalhando no IPPMG, que é um hospital infantil da UFRJ, né? Que é administrado pela UFRJ. E aí eu lembro que a gente ia, contava os contos de fadas para as crianças que estavam internadas. E aí o objetivo do projeto era entender o resultado dos contos de fadas nas crianças. Porque a gente percebia que quanto mais lúdica a criança era, mais ela sobrevivia à doença que ela estivesse enfrentando, né? E às vezes a gente chegava e a gente via isso, o leito que estivesse com mais desenhinho, com mais pinturas, mais coloridinho, a criança estava mais forte. E quanto mais limpo o leito, quanto mais branco, mais debilitada estava a criança. E aí eu vivenciei vários casos nesse projeto, mas projeto aí forte, viu? Muito forte. Eu tive que fazer tratamento psicológico porque era uma realidade muito difícil ali. E aí eu lembro que a gente tinha um treinamento de inclusão, como falar com crianças que eram surdas, crianças que eram cegas. E aí eu lembro que um dia a gente conhecia já as crianças pelos nomes, né? E aí eu cheguei, tinha uma menininha, ela devia ter uns 3, 4 anos. A Kathleen, era Kathleen o nome dela. E aí eu... que é forte, esquece nem o nome. Não esqueci nem o nome, eu lembro várias crianças eu lembro o nome delas. E aí eu não tinha me ligado nisso, que eu lembrava do nome. boa observação, não tinha me ligado nisso. E aí eu lembro que eu cheguei um dia e eu fui contar a historinha para ela, como eu fazia nos outros dias, abri o livrinho. E aí era um livro de coelhinho, de uma família de coelho e tal. E aí a Kathleen estava olhando para cima o tempo todo. Ela olhava para cima e ela era muito interessada. Toda vez que eu contava a história, ela olhava as figuras, regalava o olho. E eu, Kathleen, olha pro livro, olha aqui pro livro, não sei o que. E ela agitada, ela agitada e olhando para cima. E a mãe dela segurou ela e falou assim, fala pra tia que você não tá enxergando mais. Nicolas do céu, quando eu ouvi aquilo, eu não sabia o que fazer, eu tremi. Mas o que acontece, se a gente não tivesse tido o treinamento de inclusão... Aí tu fala e eu fico na merda. Nossa, no dia eu chorei horrores. Na hora eu fui forte, eu segurei, mas depois... E aí, se eu não tivesse tido o treinamento de inclusão, eu ia me perder toda ali, eu ia sair chorando, eu não ia saber o que fazer, mas eu tinha tido o treinamento. Então, o treinamento falava o quê? Quando a criança estiver cega, descreve a cena para ela. O coelhinho tá fazendo isso, o coelhinho tá pulando, o coelhinho foi na mamãe, o coelhinho foi no... E aí eu fui descrevendo a história pra Kathleen. Kathleen, olha só, o coelhinho fez isso, que era uma história até que ela já tinha ouvido, que às vezes os livros se repetiam, né? E aí eu ia contando, sabia que ela gostava daquela historinha, e aí ela foi acalmando e escutando a historinha e tal. Então eu fico pensando assim, isso eu vivi no meio da literatura, no meio de hospital. Mas você imagina, né, os profissionais, quantas situações eles devem passar no esporte, então? Não, tem uma até recente que aconteceu num projeto de frescobol. O professor tem um aluno autista e chegou muita gente para assistir. Aí tirou a atenção total. E ali no frescobol tem que estar, se parar, parou, né? Aí tem que dar um tempo, tem que ter calma, atenção, conversar. Esperar o pessoal ir embora, porque ali não tem para onde correr. Mas acontece bastante. No jiu-jitsu também tem alguns casos disso que tem que ter uma atenção especial. Tem que, às vezes, ter alguém só tomando conta. Então, mas é isso, a gente tem que se adaptar. E você consegue ver esse impacto, assim, por exemplo, essa contribuição do esporte
pro autista, como que vocês conseguem lidar com isso? Porque é um professor Sim. que se desdobrar com os alunos, né, que tem um perfil e com o aluno que é autista, que o perfil é totalmente diferente, né? Sim. Eu posso te falar por alguns casos que aconteceram que às vezes eles se dedicam mais do que quem não tem um autismo, por exemplo. É porque o autista tem aquela coisa do hiperfoco, né? Hiperfoco. Eles E vão aí, eu vou te falar que tem professores que são apaixonados. Então, mas a gente consegue entender a mudança que o esporte faz na vida deles através dos relatos dos pais, através da mudança diária. Cada dia o acompanhamento é diferente. Então, a gente se preocupa em saber. Aí entra aquela parte um pouco de psicologia dos professores. E aí, como é que você está? Como é que foi sua semana? Então, a gente começa a ver um comportamento diferente nessas crianças ou adolescentes que têm autismo, né? Então, é muito bacana. O esporte tem esse privilégio de mudar a vida. Você conseguia ver isso, por exemplo, agora você está envolvido nos bastidores e aí você consegue ver o impacto, né? Você acabou de citar um exemplo da questão do menino que é autista e teve aquele professor com um olhar especial e tal. Sim. E como eu falei, no fim tá tudo ligado à política. Como é que é a tua cabeça hoje? Então, nos bastidores, você consegue visualizar isso no seu dia a dia? Como, por exemplo, o cidadão que se liga na política, como ele faz diferença? Por exemplo, pega a cidade de Iguaba, né? Vamos pegar, não por você ser de lá, poderia ser Cabo Frio, São Pedro, qualquer cidade, mas vamos fazer um recorte na cidade de Iguaba. Você consegue perceber que os cidadãos, eles se envolvendo mais, querendo ou não, a gente teve essa onda de polarização, Sim. que teve seu lado ruim, teve seu lado, né, negativo, mas também teve seu lado bom. E um lado bom foi fazer com que as pessoas se envolvessem mais com políticas, que elas conversassem mais sobre política. E aí, por mais que as pessoas ainda não tenham se despertado para a questão da política municipal, mas a gente viu uma melhora. Eu acho que a gente viu uma melhora. Você viu essa melhora? Eu vi. E como você consegue, estando no bastidor hoje, como você consegue ver que esse cidadão que se envolveu mais com política, que ele fez ali a cidade melhorar, que ele fez ali a comunidade que ele vive melhorar, baseado nos exemplos que você está vendo aí no seu dia a dia, estando nos bastidores, né? Eu acho assim que quando a gente começa a se envolver com política, e isso eu falo até por mim, pela experiência que a gente teve alguns anos atrás, a gente começa a entender, mesmo não estando nos bastidores, como funcionam um pouco as coisas. No caso, como a gente está falando bastante sobre a política no município. Então, a gente começa a se preocupar mais, a se dedicar mais, a entender mais os atos e feitos de algumas pessoas, sejam políticos ou não. Então, hoje, estando lá, eu vejo a importância que tem de todo cidadão entender o mínimo possível de política e se preocupar em todo dia estar falando, entendendo, participando da política. Quando a gente fala dos bastidores, a gente vê isso fervorosamente, não tem para onde correr. Mas é importante o mínimo que seja possível. Por exemplo, quando a gente falou do caso do menino no frescobol, tinham pessoas ali vendo. Então, será que aquelas pessoas eram relacionadas ou não à política? Mas, se eles parassem para entender todo aquele contexto, que aquele projeto era um projeto da prefeitura, a mudança que talvez aquele projeto esteja fazendo na vida daquela criança, daquele atleta. Então eles falam assim, poxa, olha o que a política faz. Um exemplo simples e prático. Então eu acho que há necessidade total. A polarização fez isso, realmente. A gente viu um crescimento absurdo em pessoas necessitadas a aprender sobre política para tomar um lado ou outro. Mas eu acho que hoje a guerra é trabalhar pela população. Sempre assim, foi, na verdade. Né? Porque o que acontece? A gente se ligou muito em política nacional, política estadual, mas no fim a gente vê que a política que chega de imediato ao cidadão,
e que a maioria das pessoas não entenderam ainda é a política municipal. É a política municipal. Porque o deputado, ele né, pode ser... A gente tem alguns deputados aqui na região, estão fazendo a diferença, tudo mais. Mas se a gente não tiver... Por exemplo, se a gente não tivesse deputados aqui da região, vamos dizer que a gente não tivesse conseguido eleger deputados aqui, porque acaba que funciona como vereador. O deputado é daqui, ele acaba trazendo benefícios para cá. Mas se a gente não tivesse esses deputados, ia depender apenas e tão somente desses agentes municipais, prefeitos, vereadores, correrem lá para o Rio, correrem lá para Brasília e trazer recursos, ficar batendo de porta em porta, né? Então, assim, acaba que, por mais que a política estadual, a nacional, sejam importantes, mas a política que chega, a gente mora no município, né? Sim. A gente mora no estado, né? No país, mas o lugar ali que é administrado diretamente, que a gente tá, é o município, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente preocupa, não se preocupa, mas se a gente se perguntar assim, no universo geral, por exemplo, de Iguaba, quando a gente fala de uma população um pouco menor da região, talvez, sei lá, vou chutar aqui, uns 60% da população sabem qual deputado votou. Mas te garanto que 80% para lá sabem qual vereador votou. Olha, então a gente começa a ver que, no fundo, é um município. A gente tem que brigar pelo município, pelos melhores do município. E entender que a política no município depende, em parte, do Estado, de Brasília. Mas a gente consegue tocar muita coisa das demandas minúsculas que sejam de cada munícipe, cada bairro, com as políticas do município. Então, agora, se você tivesse, por exemplo, que pegar o cidadão comum, né, um pai de família que acorda cedo, pega o ônibus lotado para trabalhar, porque eu acho que esse cara é o mais difícil de entender que a política é importante. O cara vai falar, eu vou trabalhar e dane-se a política, político não presta, político nenhum presta, aí ponto final e vou tocar o barco. Esse cara sai para trabalhar de manhã cedo, pega o ônibus lotado, ou sei lá, como ele vai a pé, anda às vezes trechos, aqui a gente tem muito isso, né? O cara às vezes tem que andar trechos muito longos a pé ou de bicicleta. Iguaba tem muito. Pois é. E aí o cara vai chegar tarde da noite cansado em casa e ele só quer dar o pão pros filhos, né? Quer levar ali o alimento pros filhos. Como você convenceria, como você falaria com esse cara, com esse pai de família, que por mais que ele ache que político nenhum preste, a gente sabe que gente ruim tem em todo lugar, mas na política a gente encontra bastante pessoas difíceis. Então, assim, como você convenceria esse cara que a política vai interferir de alguma forma na vida dele? Diretamente, assim. Assim, sendo bem sincero, até por já ter vivido algumas eleições aí ao lado do meu pai, tem muita gente que não vai conseguir abrir a cabeça para entender por questão da vivência, de vida. Tem gente que realmente, aos que não se interessam, mas eu acredito que o que mais mudaria, ou pelo menos iniciaria uma ideia diferente na cabeça desse exemplo que você deu, seriam as ações que a gente faz. Então, não adianta nada você chegar lá e prometer milhões de coisas, ou tentar falar assim, não, acho que funciona dessa forma, você deveria entender que assim, se você não levar alguma coisa que mostre a ele na prática, que talvez aquela ideia possa ser diferente. Mas o que seria essa uma coisa? Por exemplo, você citou um exemplo do menino, do autista. Certo. Mesmo que não seja na sua área, em qualquer outra área, o que você pode falar que assim, o que faria diferença na vida? Tipo, vamos supor que você estivesse falando comigo, o que faria diferença na minha vida ter bons políticos ou maus políticos, entendeu? Tá, vamos lá. Para você é importante saúde? Sim. Para você é importante educação? Sim. Mas é só importante. É importante. Então, se eu só falar para você que a saúde é importante, a educação é importante, você também vai concordar comigo. Sim. Mas se eu mostrar uma ação para você é diferente.
Você pode não concordar que talvez a segurança a segurança pública não seja a área mais importante que existe numa prefeitura. Você chegar e falar para você, olha só, eu não concordo com segurança pública. Todo mundo concorda, não adianta. Mas eu acho que para mim a educação e uma saúde bem estruturada bastaria. Tá? E se te roubasse? E se mexesse com seu filho na rua? Então, quando a gente tem uma prevenção, por exemplo, desse tipo de situação, a gente começa a ver que as coisas são mais importantes. Não precisam ser mais importantes que uma área ou outra, mas são importantes. Então, acredito que através das ações a gente consiga mostrar a importância de cada área. E talvez mudar a percepção de algumas pessoas que não se preocupam com isso, seja com a saúde, com a educação, seja com o desenvolvimento da cidade, seja com o esporte. Se a gente não mostrar para as pessoas que precisam praticar um esporte como funciona o esporte, a mudança que o esporte faz na vida das pessoas, seja na saúde, seja na educação, seja na disciplina, seja no dia a dia, no bem-estar social, as pessoas não vão se interessar pelo esporte. Então, talvez as ações, as políticas públicas servem muito para isso, para a gente mostrar a importância e tentar Muito mudar bom. um pouquinho. Olha, infelizmente o nosso pessoas. tempo está acabando. Mas aqui, ó, vai ficar aqui o convite, a intimação, para você voltar. Tá, eu volto. E aí, ó, trazer teu pai e tua mãe também aqui. Eu trago. Desafio. Só vai mudar um pouco o foco, mas eu trago. Trazer seu pai e sua mãe aqui também, que eu sei que eles têm muito para contribuir também com a nossa missão, que é conscientizar as pessoas do que pode impactar diretamente a vida. Porque, assim, o que acontece hoje é que é muita informação. A informação flui, né? A gente liga esse aparelhozinho aqui. Filtrar tudo tão rápido. Exatamente. Então, a gente quer filtrar o que realmente vai trazer impacto na vida dessas pessoas. E eu quero te agradecer muito por ter contribuído com essa missão. Acho que foi bem esclarecedor o papo, né? Te parabenizar pelo trabalho que está fazendo lá em Iguaba, que a gente tem acompanhado. Tem realmente sido um trabalho de excelência em tão pouco tempo, né? Eu tenho certeza, conhecendo a tua índole, conhecendo a família, tenho certeza que esse trabalho vai só crescer, tendência é só decolar mesmo. Amém. E é isso. Vou te passar as palavras finais. Tá bom. Te agradecendo novamente, agradecendo lá a tua família, a prefeitura por ter liberado você para estar aqui com a gente também. Correto, saí um pouquinho mais cedo lá hoje. Mas eu que te agradeço pelo convite. Tá mostrando aqui um pouquinho como está funcionando a política lá em Iguaba, nas cidades. E até a gente relacionar isso aos municípios da região é importante. As pessoas se preocuparem um pouquinho com a política de cada cidade, né? Então, eu te agradeço pela oportunidade de a gente estar trazendo esses assuntos aqui. E vou agradecer também ao prefeito Vantuil por todo o apoio e por estar se dedicando total à cidade, ao chefe de gabinete Fabinho, os meus familiares, né? Meu pai, minha referência, o Washington Taim, e a querida Kátia, que está sempre segurando as pontas lá do lado dele. Sim, Kátia E a Mailine, minha irmã, Rodolfo, todo mundo. Quem quiser acompanhar teu trabalho, qual @? Nicolas Taim, cravado, com Nicolas CK. Taim. Nicolas com CK. E Taim com H. Taim com H. Muito bem. Esqueci desse detalhe. Gente, eu quero mais uma vez agradecer ao nosso patrocinador, PH Consultoria. Você que está aí endividado, que está aí sem saber para onde correr, o que fazer, corre para o PH Consultoria, que eles vão te dar uma mão, vão te orientar a maneira certa de você ir dando passo a passo para se libertar da sua vida financeira. E você que quiser também investir no nosso programa, nesse projeto de conscientização, você entra lá em contato com o meu direct no Instagram, @CrisViviane, com I no final, oficial, tá bom? É isso, a gente termina mais uma Hora Marcada, né, com Cris Viviane aqui na Jovem TV, TV feita para você. A gente esteve hoje aqui com Nicolas Taim, secretário de Esporte de Iguaba Grande, né? Foi uma conversa muito esclarecedora sobre como funciona aqui a política municipal, como está funcionando a secretaria ali em Iguaba Grande, como funcionam as outras secretarias também. Espero que você tenha gostado. Não esquece, se você está assistindo pelo YouTube, dá aí o seu like, compartilha com quem você acha que vai ser útil essas informações. E é isso.
Beijos, Deus abençoe, né? E fiquem com Deus. Valeu, abraço, pessoal. gente.